Preconceito contra autista normalmente começa onde a gente menos espera. E vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre preconceito hoje. Primeiro ponto, quando a gente pensa em uma pessoa com preconceito, a gente pensa muitas vezes em ignorância, né? Que ela tá com aquela atitude porque ela não conhece. É uma coisa nova, o autismo, um contato com alguém com uma síndrome rara, alguma coisa que ela desconhece gera um certo medo, uma insegurança, e aí acaba acontecendo uma postura preconceituosa. Eu quero crer que na maioria dos casos é isso que acontece. Mas muitas vezes não é exatamente isso que acontece, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. Primeiro ponto importante, e antes eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal para ter acesso a mais vídeos como esse. Primeiro ponto importante que a gente precisa considerar é que as crianças são naturalmente livres de preconceito. Isso a gente pôde observar lá no Colégio Redentor, que era um colégio onde 40% das crianças eram atípicas, e isso acontecia de forma muito natural. Mas acontecia algumas coisas do tipo: chegava uma criança com uma síndrome rara ou com uma síndrome de Down que não foi operada, então a criança tinha os lábios roxos, né, tinha umas características mais marcantes, e as outras crianças perguntavam: por que você é assim? O que aconteceu? Por que você tem essa assim? Por que você faz esse movimento, no caso da estereotipia do autismo? Quando a própria criança não respondia, né, uma autista não falante, por exemplo, a gente explicava tecnicamente, tá? Olha, esse movimento, no caso do meu filho, esse movimento que o Dani faz é uma estereotipia, isso mantém ele a ficar regulado. Não tem gente que mexe no cabelo para ficar regulado e tal, ele faz isso, é uma necessidade. E aí, depois dessa pergunta respondida, acabava, conviviam naturalmente. E a gente teve experiências belíssimas em relação ao processo de inclusão ali no Colégio Redentor. Um exemplo que uma mãe me contou, que eu achei fantástico, foi de um menino que ele estava tão inserido na questão, na inclusão, que perguntaram para ele. Ele estava saindo de casa e tal, colocou um chinelo diferente do outro, e a mãe: olha, tá errado, tá diferente um pé do outro do chinelo. Aí ele: mãe, diferente não é errado, diferente é só diferente. Deu uma lição de inclusão ali com a mãe. E foi bacana, ela me contou isso, né, como que isso estava enraizado. Então, quando você vê uma criança, principalmente as menores, né, com atitudes preconceituosas, normalmente isso vem de casa. E além dessa experiência boa, eu também tive uma experiência que não foi nada boa. Meus filhos bem pequenininhos, uma amiguinha precisou dormir na minha casa, e aí a gente teve que eu tive que arrumar uma roupa ali, improvisar para ela dormir. E falei: olha, vou pegar um pijaminha limpinho para você dormir, vai tomando banho, tá ali cuidando, né? E aí ela falou: ah, mas não me dá um pijama do Dani não, porque ele é doentinho. Na hora eu me acalmei, a criança não tem culpa dessa postura. E depois, conversando com a criança, eu soube que a mãe falava que ele era doentinho. Então isso me deixou muito, em relação à criança não, mas em relação à mãe, me deixou realmente bastante aborrecida, porque era uma pessoa que conhecia o meu filho, conhecia de autismo. Mas a gente parte a princípio, né, de que essas experiências acontecem por ignorância. O problema é que algumas vezes não é exatamente isso que acontece. O que acontece às vezes é que, e isso é até difícil de falar, mas às vezes o preconceito vem da própria família do autismo, do autista. E como que a gente percebe isso? Como eu falei lá no Colégio Redentor, cerca de 40% das crianças eram autistas, e a gente teve algumas crianças, algumas famílias que matriculavam o filho atípico no Colégio Redentor e os filhos típicos numa outra escola que não tinha inclusão. E assim, você pode pensar: mas é porque a outra escola de repente era melhor, tá bem. O Colégio Redentor era um colégio bilíngue, vinculado a um centro universitário com os melhores professores. Nada a não ser o processo de inclusão justificaria esse pai colocar em outra escola. Mas tudo bem, a gente vai relevando, porque a gente releva muita coisa nessa vida. E a gente teve outras experiências também desagradáveis nesse sentido. Por exemplo, mais um exemplo, quando nós voltamos dos Estados Unidos, meu filho estudou numa escola onde tinha uma outra criança autista, e essa criança autista começou a ficar muito próxima do meu filho, porque ele é muito envolvente, é muito carinhoso, e ele repetiu alguma estereotipia do meu filho em casa, e aí tiraram a criança da escola. Enfim, essas coisas vão acontecendo. Mas acontece um outro problema que eu acho que é ainda mais grave
de todos, porque afeta ao próprio filho, é quando os pais não aceitam o autismo e são preconceituosos em relação ao próprio filho. Por exemplo, quero que o filho não se pareça autista, né, que ele se conviva com outros autistas, o que é absolutamente importante, né, porque ele precisa identificar que tem outras crianças. E isso acontece com muito mais frequência do que a gente pode imaginar. Eu também tive uma outra experiência com uma mãe que conversou comigo, tinha um parque aqui na cidade, e ela falou que não levaria o filho porque o filho não suporta filas. E o filho dela não parecia, não tinha nenhuma característica que chamasse atenção em relação ao autismo, até porque o autismo não tem cara, né? E considerando que são muito diferentes uns dos outros, alguns realmente não parecem autista. E eu falei, olha, mas você não tem problema em relação a isso, é só você avisar, olha, meu filho é autista e você não precisa ficar na fila. E aí foi quando ela falou que realmente ela não faria isso porque ela teria que falar que ele era autista. Então, assim, esse é o maior problema, quando o preconceito vem da própria família. E aí é mais difícil, porque no caso de ignorância, conforme a gente vai com os trabalhos de conscientização e o aumento do número de autistas no Brasil e no mundo, as pessoas vão acabar convivendo com um autista e isso vai acabar diminuindo. E o próprio processo de inclusão também nas escolas, né, e principalmente nas escolas públicas, onde ele tem acontecido com maior frequência, isso também vai diminuindo porque as pessoas vão convivendo com o autista e tal. O problema é quando o preconceito vem da própria família e a gente ainda tem um outro preconceito que é muito grave, que é você achar que são todos deficientes intelectuais. Né? Não, ele não vou fazer nada, ou fala na frente dele, ignora. E esse é um dos maiores preconceitos, que a gente também precisa conscientizar, né, as famílias. E acreditem, há muitos médicos de que não existe um problema cognitivo de base, que ele precisa ser respeitado, que ele precisa ser tratado como um ser humano, que é capaz, tão capaz e até mais inteligente que o senhor, doutor. Então, às vezes, a luta contra o preconceito, ela parece ingrata, porque, infelizmente, muitas vezes é por ignorância e a gente releva, mas muitas vezes não posso explicar como ignorância. E aí eu nem sei o que dizer nesses casos. Mas o que eu sei é o seguinte, se você é mãe de autista, tente não se importar, lute, continue brigando pelo seu filho, não aceite o preconceito, o capacitismo, né? Mas não deixe que isso te afete tanto, porque isso é um problema do outro e não nem seu, nem do seu filho.